E é isso, turma. Vamos lá, né? Continuar a resolução. Por gentileza, se situem. Página 50 do módulo 2, unidade 3, capítulo 4. Mais uma vez, módulo 2, unidade 3, capítulo 4, resolução dos exercícios sobre propriedades periódicas. Belezinha? Gostaram da música que estava rolando aqui? Não? Sim? Então tá bom. Vamos lá então, queridos? Olha só. O exercício A40, ele diz o seguinte: justifique a afirmativa a seguir. A segunda energia de ionização do sódio é maior que a segunda energia de ionização do magnésio. Galera, a energia de ionização, ou potencial de ionização, é a energia necessária para se retirar o elétron, né, de um átomo. Então, turma, por que a segunda energia de ionização do sódio é maior do que a segunda energia de ionização do magnésio? Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para a gente poder escrever algumas coisas. Por que eu tenho aqui... Opa! Por que eu tenho... Opa! Mais uma vez, aqui, pronto. Por que eu estou colocando aqui esses diagramas de Linus Pauling? Eita, trololó. Por que eu tenho aqui esses diagramas de Linus Pauling? Porque para a gente saber da energia de ionização do átomo, a gente tem que saber da configuração eletrônica dele, certo? Então eu vou fazer aqui a distribuição eletrônica do sódio. O sódio Na, ele tem quantos prótons? Qual que é o número atômico do sódio? Se a gente olhar na tabelinha periódica, a gente vê que o sódio tem um Z igual a 11. E se ele tem 11 prótons, ele teoricamente, e na verdade ele vai ter também 11 elétrons, não é isso? Então vamos distribuir aqui os 11 elétrons que são, né, pertencentes ao sódio. Vamos começar? Então ficaria alguma coisa assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Não é mesmo? Sim, é isso. E o magnésio, né? O magnésio, por sua vez, Mg, ele vai ter um número atômico igual a 12. Se vocês olharem na tabela periódica aí, ó, o magnésio e o sódio, eles são vizinhos, né? Então, vamos lá. A distribuição ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, até aqui 10, faltando 2, terminamos aqui em 3s2. Não é isso? Então, a gente tem esses 2 elétrons aqui na camada de valência e para o sódio a gente tem 1, não é isso? Então, vamos lá. A primeira energia de ionização do sódio, ela vai ser para retirar esse 1 elétronzinho aqui, ó, da camada de valência M. Então, a gente retira esse elétron, na verdade, a primeira energia de ionização seria essa. Já a segunda energia de ionização do sódio teria que retirar o elétron agora da atual camada de valência, que é a camada L, não é isso? Então, esse segundo elétron a ser retirado, ele vai ser retirado de uma camada mais interna, não é isso? Então, a gente tiraria um elétron aqui de 2p6 ficaria, então, 2p5. Beleza? Já o magnésio, queridos, o que a gente tem? A gente tem 2 elétrons aqui, ó, em 3s2. A gente retira um primeiro elétron, ficando aqui 3s1, não é isso? E a segunda energia de ionização seria para retirar esse outro elétronzinho aqui, 3s1, não é verdade? Então, por que a segunda energia de ionização do sódio ela é maior do que a segunda energia de ionização do magnésio? Ora, porque a segunda energia de ionização do sódio está em uma camada mais interna, a camada L. E a segunda energia de ionização do magnésio ainda está numa camada, né, mais externa, a camada M. Se o elétron está em uma camada mais externa, ele vai estar assim ao quê? Teoricamente um pouco mais afastado, um pouco menos, né, atraído pelo núcleo. Então, se o elétron está em uma camada mais externa, a gente precisa de menos energia de ionização.
Ué, professor, mas os dois não são para o segundo elétron? Sim, isso é verdade. Só que o segundo elétron do magnésio ainda vai estar em uma camada mais afastada do núcleo do que o sódio. Beleza? Então é exatamente por isso que a segunda energia de ionização do sódio vai ser maior do que a segunda energia de ionização do magnésio. Beleza? Professor, você poderia Sim, repetir, por favor? absolutamente, né? Por que que a segunda energia de ionização do sódio é maior do que a segunda energia de ionização do magnésio? Porque o sódio ele vai ter um elétron na camada M, beleza? Então a gente retira o primeiro elétron aqui, 3s1, e aí o outro elétron vai estar aqui, ó, na camada L, uma camada mais interna. Aqui tá, né, já desenhei, era 2p6. E para a gente retirar o outro elétron, né, a gente retirando esse elétron, agora a gente vai ter 2p5. Ou seja, pro magnésio, a gente vai ter dois elétrons aqui, ó, na camada M, porque a distribuição acabou em 3s2, certo? Então, se a gente tem elétrons em 3s2, a gente vai retirar um primeiro elétron, ficando aqui 3s1, e depois vamos tirar o elétron de 3s1 também. Os dois elétrons são retirados da camada M. Já no sódio, a gente vai retirar um da camada M e o outro vai ser de onde? Da camada L, uma camada mais interna. Beleza? Eu vou ler a resposta que está aqui, né, sugerida. Professor, Oi. o senhor pode fazer a distribuição eletrônica do sódio de novo, por favor? Vou fazer. A do sódio ficaria assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, né, e do magnésio, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Então, os dois elétrons que a gente retira do magnésio estão na camada M. Os dois estão aqui. Já o sódio, a primeira vai estar nessa camada e aqui só tem um elétron. Então, a gente retira esse elétron e depois que a gente retira esse elétron, o outro elétron a ser retirado, ele vai estar na camada L, uma camada mais interna. Se a camada é mais interna, o elétron está sendo muito, né, muito não, mas mais atraído, né, pelo núcleo do que se ele estivesse em 3s, né, no subnível 3s. Então, por isso, a segunda energia do sódio é maior. O livro está dizendo aqui o seguinte, ó, a segunda energia de ionização do sódio se refere a um elétron que se encontra no segundo nível de energia, né? Igual eu te falei aqui, né, na camada L. A segunda vai estar aqui, ó, na camada L. E a segunda energia de ionização do magnésio vai estar na camada M. Ou seja, se o elétron está numa camada mais externa, ele é, entre aspas, mais facilmente retirado. Ou seja, menos energia é necessária. Beleza? Então, fica sendo por esse motivo. Tá bom? Obrigada. Não por isso. Estou às ordens. Anotaram aí? Beleza? Então, vamos adelante. Tchan, 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 tchan. Agora, o exercício A41, né? A41, da página 50. Vamos lá. Damos a seguir o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto potenciais de ionização do magnésio, boro e potássio. Esses valores na tabela serão representados por X, Y e Z, não necessariamente nessa ordem. Então, não quer dizer que o átomo X é o magnésio, não quer dizer que o átomo Y é o boro, e não quer dizer que o átomo Z, é o potássio. Aí ele pede o seguinte, qual a correspondência correta entre magnésio, boro e potássio e as letras X, Y e Z? Então, X, Y e Z vai ser quem? Né? Magnésio, boro e potássio. Vamos descobrir aqui, então, essa condição. Observem aqui, pessoal, que a primeira energia de ionização, né, ela sempre vai ser o quê? Para o átomo X,
a primeira é um valor, a segunda é um valor maior, a terceira maior ainda e o quarto ainda maior. Isso não só para o X, para o Y e para o Z também. Né? Observe que a primeira energia de ionização para o Y é 7,6, depois é 15 o maior valor, e depois 80 e depois 109. Já para o átomo Z, o que a gente tem? A primeira, 4,3, a segunda, 32, a segunda, 46 e a quarta, 61. Né? E o que é energia de ionização? É energia para se retirar o elétron de um átomo, beleza? Então, Não, ai não. Nossa, não vai foder, velho. Aí eu já falei umas coisas, não é eu falando, desliga assim. Pessoal, o microfone, por gentileza, muita atenção para isso, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Se a primeira energia vai ser sempre maior, sempre menor do que a segunda e menor do que a terceira e maior do que as demais, vamos entender isso aqui. O magnésio, vou fazer aqui a distribuição do magnésio. O magnésio tem a seguinte distribuição: 1s2, depois 2s2, 2p6, 3s2. O boro, por sua vez, vai ter a seguinte distribuição eletrônica. Ele tem número atômico igual a 5, então são 5 elétrons a serem distribuídos. Então ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, 2p1, 5 elétrons. E o potássio, vou escrever K aqui de potássio, o potássio tem número atômico 19, então são 19 elétrons a serem distribuídos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Galera, cá para nós, né? O que é mais fácil de se retirar? Um elétron que está em uma camada mais externa, mais afastado do núcleo, menos atraído, ou um elétron que está em uma camada mais interna? É mais fácil de se retirar um elétron de uma camada mais externa. Por quê? Porque esse elétron vai estar fracamente atraído pelo núcleo. Então, galera, entre todos esses três elementos aqui, qual que vai apresentar a menor energia de ionização? Ora, aquele que tiver mais níveis de energia, não é isso? Então, a menor energia de ionização vai ser para quem? Para o potássio. Ora, professor, por quê? Mais uma vez, né, porque o potássio ele apresenta 4 níveis de energia, não é isso? Então, o potássio vai ser aquele que apresenta inicialmente, né, as menores energias de ionização. E entre os átomos X, Y e Z, qual que apresenta a menor energia de ionização? É exatamente o elemento Z. O Z vai apresentar a menor energia de ionização. Aqui 4,3, aqui 7,6 e aqui 8,3. Na verdade? Então, olha, o átomo Z, ele vai representar o potássio, né? Z vai ser o potássio. E entre boro e magnésio, quem vai ser X e quem vai ser Y? Bom, entre magnésio e boro, a gente tem o magnésio com 3 níveis de energia e a gente vai ter o boro com 2 níveis de energia, né? Igual eu já falei anteriormente, para a gente retirar o elétron é mais fácil, entre aspas, menos energia, né, para a gente retirar elétrons que estão mais afastados do núcleo. Então, com certeza, com toda certeza, entre o átomo Y, que tem 8,3 de energia de ionização, desculpa, o átomo X, que tem 8,3 de energia de ionização, e o átomo Y, que tem 7,6, quem vai ser a menor? Exatamente Y com 7,6, não é? E se o átomo Y apresenta 7,6 de energia menor, não é isso? A gente então pode falar com certeza que o magnésio vai ser quem? Este átomo Y. E por fim, né, temos aqui para o boro o átomo X. Beleza? Então é por esse motivo, né? Porque o átomo Z, ele tem a menor energia de ionização, e por isso vai ser o potássio, que tem 4 níveis de energia.
Depois a gente vai ter o átomo Y como sendo o magnésio, porque entre X e Y, o Y tem menor energia. E o porquê que o magnésio vai ter menor energia? Porque ele tem mais níveis, né, mais camadas, os elétrons estão mais fracamente atraídos do que para o átomo X, beleza? Então o boro vai ser o átomo X, que tem maior energia, e o átomo Y vai ser o magnésio, que tem mais níveis de energia. Beleza? Então é por esse motivo. Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Então, beleza. Então, vamos adiante, né? Então, ó, mais uma vez, vou repetir. Energia de ionização é a energia necessária para se retirar o elétron de um átomo. E a gente gasta menos energia para retirar elétrons de átomos que estão de elétrons que estão mais afastados do núcleo atômico. Então, quanto maior o número de camadas, menos energia a gente precisa. E quanto menor o número de camadas, mais energia a gente precisa. Tá certo? Porque o átomo que tem poucas camadas, os elétrons estão muito próximos ao núcleo e mais fortemente atraídos por ele. Tá certo? Então, vamos adiante. Agora, o número A42, também da página 50. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os elementos hipotéticos X, Y, Z e W apresentam a seguinte distribuição eletrônica. Então, o átomo X vai ser 1s2, 2s2, 2p3. O átomo Y, 1s2, 2s2, 2p5. O átomo Z, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, aqui, ó, entre esses dois aqui, galera, eles têm o quê? A mesma quantidade de níveis de energia. O átomo Y, o átomo Z, me desculpe, ele já vai ter um terceiro nível de energia. E o átomo W, ele já vai ter o quê? Um quarto nível de energia. Aí ele diz o seguinte: qual elemento entre os indicados apresenta a maior eletronegatividade? Então vamos fazer uma lembrança aqui, né? O que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a tendência que os átomos vão ter de atrair os elétrons para perto de si, quando eles estiverem fazendo o quê? Quando eles estiverem fazendo, né, uma ligação química. E vou fazer aqui um esboço da tabela periódica. É alguma coisa assim, não é isso? Tchan, 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 tchan. Beleza. Como é que é a tendência de crescimento, né, da eletronegatividade? Ela é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Sendo que o elemento que está aqui, ó, na família 7A, o flúor, ele vai ser aquele que apresenta a maior eletronegatividade. Beleza? E os gases nobres, eles não vão entrar aí, ó, nessa condição, porque os gases nobres, eles já têm 8 elétrons na sua camada de valência e eles não têm tendência de se ligar com ninguém. Não quer dizer que eles não se ligam, mas eles vão ter, não vão se ligar facilmente, porque já tem o octeto completo, eles já são relativamente bem estáveis. Então, mais uma vez, né, qual elemento entre os indicados apresenta maior eletronegatividade? Galera, esse elemento químico aqui, ó, o elemento X, ele está em qual grupo? Vamos entender? A distribuição dele é 2s2, 1s2, 2s2, 2p3. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 5 elétrons, então ele está no grupo 5A, beleza? Esse elemento Y, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Aqui, ó, na camada de valência. Ele tem 7, o grupo 7A, não é verdade? Esse aqui, ó, pessoal, o Z, ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ó, na camada de valência ele só tem 1. Então, ele é de qual grupo? Ele é do grupo 1A. E o elemento W? O elemento W, ele vai ter
8 elétrons, ou desculpe, 8 não, né? Deixa eu me apagar aqui. O elemento W, ele vai ter 2 elétrons na camada de valência, então ele é do grupo 2A. Então, galera, entre todos esses aqui, qual deles vai ter a maior eletronegatividade? O que vai ter a maior eletronegatividade vai ser os que estão mais aqui, ó, do lado direito da tabela periódica, né? Igual eu falei do flúor, o flúor é o mais eletronegativo. E ele é de qual grupo? Do grupo 7A. Não é isso? Então, né, com certeza, observando a camada de valência, a gente pode falar que o elemento Y vai ser aquele com a maior eletronegatividade. Beleza? Por quê? Porque ele está mais à direita na tabela periódica, né? Aqui o grupo 7A, aqui 6A e aqui 5A. O próximo mais eletronegativo estaria numa posição relativa mais ou menos aqui, ó, né? Nessa colocação. Beleza? Então, o que tem maior eletronegatividade, sim, é o elemento Y. Agora vamos ver aqui a letra B. Qual apresenta o maior raio atômico? Ah, essa aqui foi muito fácil, né, galera? Quem apresenta o maior raio atômico, galera? Quanto maior o número de camadas, né, se o átomo tem aqui, ó, o núcleo atômico, 1, 2 camadas, ele vai ter um tamanho. E se o átomo apresenta, por exemplo, 4 níveis de energia, olha o tamanho do raio desse cara. Agora, olha o tamanho do raio desse cara aqui, não é? Quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico. Então, qual desses 4, X, Y, Z ou W, apresenta o maior raio? Quem, galera? W, né? Com certeza o W. Beleza, boa resposta. Por quê? Porque o W tem mais camadas, né, ou níveis eletrônicos que os demais. Tá certinho? Então é por esse motivo. Legal, gostei. Vamos adiante? Podemos? Sim, pode. Por que vai ter o A? Fala de novo. Por que ali ó, no X tem o 5A, 7A? Por que todos eles estão no A? O que significa esse A aqui? Isso aqui é o grupo, né? É o grupo, ó, olha que tá vendo esse esboço da tabela. Elementos representativos? Sim, são elementos representativos, né? Por quê? Por que eu sei que eles são elementos representativos, galera? Mais uma vez, vamos falar aqui dos blocos, né, da tabela periódica. Os blocos S, P e D. A gente tem aqui a família 1A e 2A, que são do bloco S. Aqui, pessoal, a partir da família 3A, né, a 3A está aqui, ó, ela inicia nessa primeira colunona aqui da direita, certo? Onde eu estou desenhando. Aqui, até o grupo 8A, isso aqui é o bloco P. Aqui no meio a gente tem o bloco D e os actinídeos e lantanídeos que estão aqui embaixo, eles são do bloco F, né? Por que eu sei que o X, por exemplo, ele é do bloco S? Porque os blocos dizem respeito ao seu elétron, né? Ao último nível, ao subnível, desculpa, deixa eu falar aqui, ó. Ao subnível mais energético. O que é o subnível mais energético? É o último em que se posiciona elétrons quando você faz a distribuição do elemento químico. Então, a gente começa a distribuição do átomo X, por exemplo, assim, ó. 1s2, 2s2, 2p3. Não acabou aqui em P? Ou seja, ele pertence ao bloco P, certo? Agora, por que eu sei que ele é da 5A? Que para os elementos representativos, os elementos, né, das famílias A ou típicos, a família vai ser representada pela quantidade de elétrons na camada de valência. Ele tem 2 elétrons aqui em 2s2 e no mesmo nível 3 elétrons em 2p3. 2 mais 3, 5. Então eu sei que ele está na família 5A. Beleza? Nenhum desses elementos aqui, nenhum dos 4,
tem o subnível mais energético, ou seja, tem elétrons, o último elétron a ser posicionado no diagrama, em D ou F. Nenhum deles tem. Ou seja, eles não pertencem ao bloco D e nem pertencem ao bloco F. Agora, se você prestar atenção que no elemento Z, né, o elemento Z ele vai ter o seu último elétron a ser colocado, o subnível mais energético, em 3s1. Não é isso? E se ele é 3s1, ele pertence ao bloco S. Não é isso? E qual que vai ser a família dele? Diz aí para mim. Por que que é um A? Ora, porque ele tem na camada de valência só um elétron. Tá certo? Então, esse A aqui, ó, 5A, 7A, 1A e 2A, diz respeito a quê? Diz respeito à família. E para os elementos representativos, né, a família é determinada como somatório dos elétrons da camada de valência. Tá certo? Tá, valeu. Falou! Mas entendeu mesmo? Entendi. Então tá jóia. Professor. Eu não entendi. E O que você não entendeu, Juliana? Essa parte que você explicou para ele, da 5A. Então, né? Porque como a gente tem aqui nos elementos citados, todos eles têm, né, elétrons distribuídos e o subnível mais energético está terminando em S ou P. Se termina em S ou P, a gente pode afirmar com certeza, né, que pertencem ou ao grupo, que pertencem ou ao bloco S ou ao bloco P. Não é isso? E como é que a gente fica... Então tá, a gente fez a distribuição eletrônica, já tem, por exemplo, esse cara aqui, ó, Z. Né? O Z. Qual é o subnível mais energético de Z? É o último subnível que foi preenchido. E qual que é o último subnível? A gente começa 1s2, 2s2, 2p3, 3s1. O último elétron a ser distribuído foi em 3s1. Então, ele pertence ao bloco S. Não é isso? Então, como ele termina em 3s1, pertence ao bloco S, para saber a família, a gente tem que fazer o somatório dos elétrons da camada de valência. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Não é 1? Então, se ele tem só um elétron na camada de valência, ele é do grupo 1A. Né? Por que que eu sei que o X é da família 5A, do grupo 5A? Porque a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p3. Ele pertence a qual bloco? O último a ser posicionado foi no bloco P, foi no subnível P, me desculpe. Então, ele pertence a esse bloco aqui, ó, a esses elementos que estão nessa região aqui na tabela periódica. Verdade? Então, agora, se ele pertence ao bloco P, como é que eu vou descobrir agora a família? Como ele pertence a um elemento do grupo, né, dos elementos representativos. Quais são os representativos? São os grupos A, as colunas altas. São essas colunas e essas colunas. E o grupo B, né, ou elementos de transição, são as mais baixas aqui, as colunas mais baixas. Então, se ele está no bloco P e pertence à família, né, aos grupos dos elementos representativos, para saber a família, a gente tem que somar os elétrons da camada de valência. Ele tem 2 elétrons em S2 e tem 3 elétrons em P3. Isso aqui não é a mesma camada? Não é a camada de valência? Então, 2 mais 3, 5. 5A. É por isso que esse pertence a 5A, é por isso que esse aqui pertence a 1A. Agora o teste aqui, ó. Qual que é a família do elemento W? Tchan, 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 tchan. Primeiro de tudo é identificar qual que é o bloco que ele pertence. 2A? Muito bem, né? Ele tem elétrons, o último a ser distribuído, em 4s2, não é isso? Então, se termina em S, ele é do bloco S. Ótimo. Agora, qual dos dois do bloco S? 1A ou 2A? Ó, na camada de valência ele tem 2 elétrons. Então, só pode ser de onde, Juliana? Muito bem. 2A. Certinho? Então é Não foi isso. Juliana, não. Foi eu, Stephanie. Ô, louco, foi mal, Stephanie. É isso aí, arrasou. Desculpe. Muito bem. Podemos seguir? Obrigada, professor. Não por isso.
Então, vamos adiante, vamos adiante. Deixa eu ver nosso horário aqui para a gente não perder a hora. Olha esse aqui, pessoal, esse exercício do ITA, Instituto de Tricô de Anápolis. Vocês conhecem? Vamos lá, vamos resolver esse aqui, ó. Considere as duas configurações eletrônicas de um mesmo átomo. Então, a gente tem aqui quantos elétrons? Ó, 2. Primeiro aqui, ó, primeiro. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 1, 11. Então, esse cara aqui ele tem 11 elétrons, não é isso? Qual que é o número atômico dele, então? Se ele tem 11 elétrons, ele tem que ter quantos prótons? Hein, galera? Se ele tem 11... Boa, ele tem que ter 11. É isso aí, arrasaram. E esse aqui, ó. Se é o mesmo átomo, a gente espera que ele tenha quantos prótons também, o segundo aqui? 11. 11 também, né? Porque se é o mesmo elemento químico, o mesmo número atômico. Mandou bem. Então, aqui também a gente vai ter o quê? 11 elétrons. Vamos contar? 1s2, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então, galera, qual que é a diferença, né, do primeiro para o segundo? 3s1 e 6s1. Exatamente. O último elétron aqui, ó, a camada de valência está em 3s1. E esse aqui? 6s1, não é? Aí a letra A vai perguntar exatamente isso. As configurações se referem a átomos de qual elemento químico? Aliás, a primeira não, né? A letra não, vai ser a letra B. Galera, qual que é o elemento químico que tem Z igual a 11? Primeiro. É da família 1A, Magnésio. né? Não, olha não, aí. Desculpa. É só olhar na tabela. Né? A gente até fez... Sódio. Boa. Arrasou. Palmas. Então, esse elemento químico aqui vai ser quem? É o sódio. Senhor, é o sódio. É isso, é o sódio. Legal, é o sódio. Então, vamos lá. Letra B de Bosque. O que aconteceu com o átomo ao passar da situação 1 para a situação 2? Galera, essa resposta aqui é muito sutil. Vamos lá. Professor, posso tentar? Oi? Posso tentar? Absolutamente. Foi porque aconteceu um gap de energia? A sua ideia foi boa, Juliana. Mas o gap de energia, a gente vai... O que é o gap de energia, né? Lembra quando a gente tinha um gráfico aqui, né? Vamos supor que a gente tinha um gráfico. Aqui, a energia de ionização, não é isso? E aqui o quê? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. O que era o gap? Quando a gente tinha, ó, tirou um elétron, aí a segunda tirou outro, aí tirou outro. Aí a quarta, por exemplo, seria o quê? Uma energia muito alta, né? Isso aqui seria o gap. Mas o que está acontecendo aqui? A gente não tem um gap, né, com relação à energia aqui, ó. A gente não tem aqui, né, os valores de energia de ionização. A gente só tem o quê? A gente só tem a posição do elétron da camada de valência. Não é o mesmo elemento químico? Né? Isso aí não tem discussão, é o mesmo elemento químico. Agora, a posição do elétron de valência, ele está o quê? Ele está diferente. Aqui está em um nível e aqui a gente vai estar em um nível mais afastado, não é? Galera, não é o mesmo elemento químico? E o que tem que acontecer para um elétron fazer isso aqui, ó, passar do nível de energia mais interno e ir para o mais externo? Modelo de energia? Isso! E como é que chama essa situação quando o átomo está com o elétron mais afastado? É o estado? Excitado. Arrasou. Então, o que ocorreu com o átomo para passar da situação 1 para a situação 2? Ele saiu do seu Ganhar estado energia. fundamental e foi para o seu estado excitado, ganhando energia. Exatamente. Agora vocês responderam bonito, né? Então, o que aconteceu? O átomo recebeu energia e foi para o seu estado o quê? Excitado. Beleza? Então, o que ocorreu? O átomo recebeu energia e o seu elétron passou para um nível de energia mais externo. E para passar para o nível de energia mais externo, ele tem que ser o quê?
Ele tem que ser excitado. Beleza? Beleza. Então tá bom. Gibas. Dibas. Responderam aí? Vamos para a letra C, de coração? Vamos ou não? Ó, um silêncio. Eu vou então, hein? Vamos. Então bora. Letra C, de coração. Em qual situação 1 ou 2 é mais fácil retirar um elétron? Ah, não. Agora vocês têm que responder. Eu vou responder essa não. Pensa bem. Na 2? Por que é na 2, cabeção? Porque É uma ele tá camada na mais. camada mais externa. Aí, ó, responderam junto, responderam bonito, responderam certo. Por que é na situação 2, galera? Porque na situação 2, o elétron está em um nível de energia mais externo, ó, no nível 6. Não é isso? E aqui a gente tem um elétron de valência no nível 1. Não é isso? Ou, desculpa, no nível 3, na verdade. Então, é mais fácil, entre aspas, menos energia para retirada de elétrons que estão mais externos do que elétrons que estão mais internos. Exatamente isso. Então, qual que é a situação? É a situação, 2 aqui, né? É a situação 2, por quê? Porque a situação 2, a gente tem o elétron num nível de energia mais externo. Ó, gostei da participação, estão mandando bem. Obrigado, galera. Top. Vamos adiante? Vamos que dá tempo de resolver mais. Aí, ó, Juliano, nesse aqui a gente vai falar sobre, né, sobre o gap de energia, ó, vai fazer todo sentido agora. Então, número A, 44. As energias de ionização de um metal são, vamos lembrar aqui, vamos estudar, nós estamos resolvendo exercícios, vamos aproveitar para estudar. Galera, a primeira energia de ionização vai ser sempre maior ou menor? Sempre, isso é lei do Velho Oeste. A primeira. Menor. Exatamente, porque quando você tira um elétron, o átomo diminui a repulsão e os elétrons ficam mais atraídos. Aí, para tirar esse segundo elétron, você tem que ter o quê? Mais energia. Tirou o segundo elétron, diminui a repulsão, o átomo diminui. Então, para tirar o terceiro elétron, mais energia. E assim por diante. O quarto, o quinto, o sexto, sempre mais energia. Então, vamos lá. Letra A de amor. Esboce um gráfico de energia de ionização em função do elétron a ser retirado. Então, vamos lá. Ó, o primeiro elétron, né, a ordem de energia, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vamos lá, galera. O valor aqui é de quanto? Da primeira energia, 138 quilocalorias, né? Então, a primeira linha que a gente tem aqui no gráfico, ele já é 500. Você vai marcar aqui? Não, vamos achar o 500 aqui, uma posição mais ou menos interessante. Então, aqui é 500. Aqui é 0. Quanto que é a metade? Muito bem, a metade de 500 é 250, não é? E a metade da metade, qual que seria a quantidade de energia nessa posição aqui? 125. 125. A gente tem 125? Não, a gente tem 138. Então, a gente marca aqui esse ponto entre esse segundo tracinho, né, e esse terceiro. Então, a gente posiciona aqui, ó. Beleza? Então, tá legal. Aí, ó, segunda energia de ionização, o valor é 434. Não é isso? Então, mais uma vez, ó. Aqui é 500. Aqui, na metade de 500, é 250. A metade aqui seria 375, não é isso? 375. Ou seja, os 434, ele vai estar entre 500 e entre o 375. Aí você faz uma bolotinha aqui. Legal? Agora, a terceira energia de ionização, ó, 656. Vamos achar o 656? Aqui é 500 e aqui é 1000. Não é isso? O intervalo entre os dois vai ser quanto? 750, não é isso? E esse entre 650 e 500, a gente vai ter quanto? 625. Então, 656 vai estar entre esse segundo tracinho aqui e o terceiro. A gente posiciona aqui, ó, este ponto representando essa energia de ionização. E
a última, né, a quarta energia de ionização, quanto que é o valor? Olha lá, ó, 2.700 e tralalá. Então vamos posicionar. Professor, sua aula acabou, professor. Falou? Beijinho, tchau. Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Eu sei muito bem a hora da aula acabar, e se eu estou continuando aqui é porque eu preciso terminar esse exercício. Vocês podem ficar tranquilos que eu sei a hora que a aula acaba, tá bom? E não precisa, se você não quer assistir a aula, você não precisa ficar aqui não, né? Só sair mesmo, discretamente, beleza? Eu acho Professor, foi o Cebolinha que falou, tá? Foi o Cebolinha que falou. Não foi nenhum Foi aluno, não. Cebolas. Obrigado. Desculpa, viu, pessoal? Porque em outros momentos houve essa situação aí. Enfim. A quarta energia de ionização vai estar aqui, ó, 2.767. Vou posicionar o ponto aqui só para a gente finalizar o exercício. Então, galera, olha só. Fizemos o gráfico na letra A. Aí ele pergunta, letra B. Qual é o número de elétrons de valência para esse átomo? Galera, como é que a gente pode prever isso? Né? Cara, vocês estão vendo que aqui a gente tem 3 energias relativamente próximas? E aí tem o que a gente, né, a Juliana falou, professor, tem um gap aqui, ó, tem uma grande variação da energia, não é isso? Então, ou seja, aqui houve mudança de quê? Deste elétron para este. Houve mudança de nível de energia, não é? Então, o que a gente pode prever? A gente pode prever que ele tem 3 elétrons, que os elétrons da camada de valência são os que são mais facilmente retirados. Então, quantos elétrons de valência, né, esse átomo possui? 3 elétrons de valência, certo? E a letra C aqui pergunta o seguinte, ó, como é que a gente pode usar como podemos usar o gráfico feito no item A dessa questão para evidenciar a quantização da energia de acordo com o modelo de Bohr? Ora, galera, o que o Bohr falava no modelo atômico dele? Qual que era a proposta do modelo atômico dele? Que a energia era quantizada, não é isso? Ou seja, para sair de um nível de energia e ir para outro, é necessária a quantidade de energia específica, não é isso? Então, a gente explica esse modelo de Bohr, utilizando o gráfico, exatamente pelo gap de energia, né? Devido a esse gap de energia. Galera, valeu demais, um beijo no coração e até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço. Falou.